Olá, investidores e olá, especuladores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Profit Factor, né, que faz parte das métricas para backtests. Profit Factor, também conhecido como fator de lucro, a importância dele é que é útil para validar estratégias de negociações, tanto manual quanto automatizadas. E não deve ser usado isoladamente, como qualquer métrica. Qualquer métrica não isoladamente ela fica muito tendenciosa. Então a definição: Profit Factor é uma métrica de desempenho usada em backtests e em trading sistemático para medir a relação entre os ganhos e as perdas de uma estratégia. Como calcular? Então, na verdade, nós vamos dividir o lucro bruto pelas perdas brutas. Então, o lucro bruto, também chamado de gross profit, sempre é bom a gente ir se familiarizando com os termos em inglês, porque a literatura sempre, uma hora ou outra, esses termos irão aparecer. Então, o lucro bruto ele é a soma de todos os trades vencedores, e a perda bruta, o gross loss, é a soma, o valor absoluto de todos os trades perdedores. Então, é importante que só faz sentido quando há pelo menos uma perda na amostra. Caso contrário, o denominador seria zero. Então, a interpretação. Se o Profit Factor estiver maior que 1, a estratégia é lucrativa. Se ganha mais do que se perde. Se ela é igual a 1, a estratégia fica no break-even, sem ganho líquido. Se ela é menor que 1, a estratégia é perdedora, perde-se mais do que se ganha. E temos alguns valores típicos obtidos na literatura, porque várias pessoas foram estudar essa métrica e comparar com diferentes sistemas de negociação, e eles chegaram aos seus valores, né? Chegaram a conclusões de valores mais apropriados. Então, esse range aqui, essa faixa de 1 a 1,5, se tem uma margem muito pequena, ela é pouco robusta, é um sistema que pode não sobreviver a custos de corretagem ou slippage. Slippage é a derrapagem de preço. Já na faixa de 1,5 a 2 é considerado aceitável em muitas pesquisas. A gente encontra isso nos trabalhos do Kaufman, né? Tem esse livro dele aqui, o Trading Systems and Methods. Esse é um clássico, né? Uma literatura aí imprescindível para quem quer se familiarizar e dominar essa parte. Já valores maior que 2, né, nós temos um bom desempenho, embora são raros em estratégias reais com muitos trades. Maior que 3, normalmente só aparece em backtests curtos, setups de nicho ou overfitting. O que é um overfitting? Overfitting é quando o sistema sofreu muitas alterações, muitas adaptações, e aí ele passa a acertar bastante. Por exemplo, aquelas operações que davam errado, o pessoal foi lá e modificou o algoritmo, modificou a estratégia para que ela pudesse identificar quando tivesse aquela operação perdedora e daí ela evita aquela operação. Então nós temos um super ajuste, né? Claro, isso com base em dados históricos. Então nós temos aí um sistema que vai acertar bastante. Claro que um sistema desses tem que ser validado, ele vai funcionar muito bem para um ativo específico. E de tempo em tempo nós temos que estar sempre mexendo nessas estratégias, porque o mercado também evolui. Então, as vantagens do Profit Factor. Ele é intuitivo, mostra claramente quanto a estratégia ganha para cada real ou dólar perdido. Independe do número de trades, diferente do percentual de acerto, né? O Profit Factor considera magnitudes, valores monetários. Complementa o win rate, que seria a taxa de acerto. Uma estratégia, então, pode ter um baixo win rate, mas um alto Profit Factor. Se os ganhos forem muito maiores que as perdas. Então, às vezes nós temos estratégias que acertam muito, ganham pouco. E às vezes quando perde, perde muito. E às vezes tem estratégias que acertam pouco,
mas o lucro, quando acerta, é muito grande que compensa as perdas. As limitações apontadas na literatura. Não considera a sequência dos trades. Então, pode haver longos períodos de drawdown, mesmo com o Profit Factor alto. Aqui nós temos um exemplo, aqui, um sistema que ganha 10 mil em uma única operação e perde 1.000 em 10 operações. Aqui eu peço desculpa, era para ter uma vírgula aqui, então é o Profit Factor igual a 1. Mas pode causar estresse e risco de ruína. Então aqui ele fica meio maquiado, né? A gente está tendo um Profit Factor igual a 1, né? Então esse aqui é um exemplo aqui ele fica no break-even, né? Nós temos mais risco aqui de perder do que de ganhar, né? Então essa aqui é uma métrica sensível a outliers. Outliers significa um ponto quando foge da curva, foge da média, foge da mediana da amostra, né? Então ele é um ponto totalmente fora. Então, como exemplo, nós temos que um único trade, excepcionalmente lucrativo, ele pode inflar o Profit Factor. Então, voltando àquele problema que nós estávamos falando antes, vamos abordar aí algumas considerações. Então, mesmo que ele tenha, de repente, até não é aquele caso, mas, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um Profit Factor alto, né? Se estiver maquiado, ele pode ter uma baixa taxa de acerto. Então, você pode perder muitas vezes seguidas antes de ganhar. Então, isso pode gerar um estresse psicológico, esperar o grande trade pode ser difícil. E o risco de ruína. Então, uma sequência de perdas, né, várias perdas consecutivas, pode acabar com o capital antes de encontrar o trade vencedor, né? Então, limitações apontadas na literatura. Não mede o risco diretamente, não diz nada sobre a volatilidade de retornos ou o máximo drawdown. Seria a máxima perda aqui. O overfitting, né? Então o Profit Factor muito alto em backtest pode indicar um ajuste excessivo ao histórico. O Bailey aborda bastante isso no seu artigo chamado de Probability of Backtest Overfitting. Conclusão. Então, assim, o Profit Factor deve ser visto como uma métrica de apoio e não isolada. Ele mostra a eficiência bruta entre ganhos e perdas, mas não a consistência da curva de equity. Essa é a curva de patrimônio, nossa curva de acumulação de patrimônio. Aqui eu deixo algumas referências clássicas. Kaufman, uma literatura imprescindível. Tem o Bailey, o Bailey publicou o trabalho dele num periódico, um artigo de periódico. Tem o Pring, Bend, né, sistemas de trading quantitativo. Algumas referências aí para depois vocês fazerem um estudo mais aprofundado. Deixo como sugestão esse livro do Kaufman é ótimo. Quem quer trabalhar e melhorar os seus sistemas de negociação aí, vale a pena essa leitura. Tem esse livro Trading Systems and Methods. Eu acredito que também deve ter em português, depois vou procurar ali, vou deixar disponibilizar o link ali. E aqui temos alguns exemplos. O MetaTrader 5, que é uma plataforma de negociação, quando a gente faz o backtest, ele já traz o Profit Factor calculado. Então tá aqui, ó, Profit Factor, né? Olhem essa métrica, 4,15. Aqui de 5 trades ele acertou 4. O que a gente observa aqui? Ó? Né? Observamos aqui que provavelmente esse sistema de negociação aqui tem um overfitting elevado. Já nesse outro exemplo aqui, ó, que o Profit Factor é 1,14, a gente já fica naquela ideia, né, de que está próximo ao break-even. Dificilmente vai ter ganhos, né, muito expressivos ou perdas expressivas. Tanto que nesse teste aqui, ele de 25 trades, ele ganhou 5.075, perdeu 4.450. Ficou com um lucro de 625. Olhem aqui, acertou 72% das operações. Então aqui, esse aqui é um exemplo de quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde exageradamente. Então esse sistema aqui deveria, né, ser bem melhorado para
Se ele conseguir chegar aqui em torno de 1.5 acima, nós já temos um sistema bastante eficiente. E para finalizar, vou deixar aqui uma frase de reflexão. Essa frase foi atribuída ao Warren Buffett, que dizia: um idiota com um plano pode superar um gênio sem um plano. Então, um sistema de negociação bem eficiente, bem definida a entrada, bem definida a saída, com um estudo, com histórico, backtests, bastante ajustes, a gente consegue chegar na consistência. Então, agradeço a atenção e até o próximo vídeo.